Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada, salve Papai Oxóssi, salve esse povo da mata que sempre está do nosso lado, independente da tua fé. Sempre vai haver algo estranho que você não sabe o que é, mas que sempre vai estar do seu ladinho. Pronto, voltei. O Leonardo ele já entra ali, já me mandou mensagem aqui. Cadê ela? Ela falou que estava aqui já. Cadê? Professora Elza. Ah, ela. Convite enviado. Ah, agora, pelo amor. Tava tendo um infarto aqui, tava me dando uma gastura, professora. Que nada, fica tranquilo. Tudo. Defina tranquilo. Eu não sei. Eu não sei muito, não. Defina tranquilo. Para nós, nunca tá tranquilo. Muito boa noite, professora. Boa Obrigado por ter noite. aceitado o nosso convite. Boa noite, Marco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui agora conversando com você. Coisa boa. Para quem não sabe, a professora Elza foi minha professora na universidade, professora de Direito. E ela, como alguns professores, eu tive muitos professores, muitos. No entanto, alguns marcam. E eu marco os professores por frases que eles disseram ao longo da minha formação. E a professora, ela usou uma analogia muito interessante para falar sobre questões políticas propriamente ditas. E aí ela me disse, ela não me disse para mim, mas eu fiquei para mim, né? Uh, Você escolhe ficar sentado na arquibancada assistindo o jogo, ou você escolhe entrar em campo e participar do jogo político. Por muito tempo eu preferi ficar só assistindo, porém, contudo, entretanto, né, o direito me obrigou a fazer a escolha, né, de poder. Obrigou, não, eu acho que era um sentimento de ter que fazer algo com o direito para as questões de direitos humanos. Então, muito obrigado, professora, por essa oportunidade, inclusive agora, de falar em público sobre isso. Que bom. Interessante, eu nunca. A minha família nunca foi envolvida com política. Assim. Estou falando agora de política partidária, né? Uhum. Porque política é um conceito muito amplo. Tem política sindical, política familiar, política religiosa, tem muitos tipos de política. Mas falando mais especificamente política no âmbito assim de movimentos sociais e tudo mais, né? Minha família nunca se envolveu com nada. E eu desde criança gosto de política, né? Então, não sei, eu sempre dizia para os estudantes, e você era um, né, que a política é igual um jogo de futebol, né? Tem a turma que está na arquibancada e tem a turma que está no campo jogando. Só que para fazer gol, você tem que estar no campo jogando. Na arquibancada, você não vai fazer gol, né? Então, não adianta ficar assistindo só. Você tem que participar da história. Fazer a história, ajudar a construir a história, né? É o que eu Isso é muito louco, isso e é muito importante isso. Essa forma como tu passou me marcou bastante. E aí, como eu falei para vocês, a professora Elze, vou chamar de professora, todos, independente de qual professor for, mesmo sendo advogados, como a professora Elza é, eu sempre vou chamá-los pelo título mais importante para mim, que é professor, não é advogado. Para mim é professor, porque sem professor não tem advogado. Então, para mim fica o título mais importante, que é professor. Então, eu vou chamar ela sempre de professora. Então, professora, e aí é professora, porque aí vem o linguajar, né? Então, professora, é o seguinte, me fala um pouco do seu trabalho frente à Comissão de Direitos Humanos que tu coordena aqui em Blumenau. Então, a gente assumiu agora, né, no mês de agosto, teve a eleição e assumiu a nova gestão do CNDH, embora eu já sempre fiz parte, sempre participei, né, dos movimentos sociais e já fiz parte do CDDH de Blumenau lá em 1990.
Então, o CDDH de Blumenau ele foi instituído em 1987 e em 90 eu já fiz parte, né? E já participava desde então de movimentos e etc. E tal. Eu me lembro que na época nós tínhamos a nossa luta, a gente elegeu a moradia como a luta principal, porque na época não tinha Minha Casa Minha Vida, né? Não tinha esses programas sociais de acesso ao teto, né? Então, eu me lembro que nós fizemos um trabalho grande lá na Velha Grande, no loteamento Dona Edith, né? Eles não tinham absolutamente nada lá, né? Não tinham saneamento básico, não tinham água, não tinham energia elétrica, não tinham nada, né? E hoje é um loteamento todo urbanizado, né? Todo certinho, assim. Então, são muitas as lutas, né? Do Centro de Defesa de Direitos Humanos. Luta à educação, luta pela saúde, luta pelo respeito à diversidade, ao pluralismo ideológico. Enfim, são muitos, né? O antirracismo, o antifascismo, o antinazismo, né? E assim vai. Então, são muitas as lutas, né? E a gente, na medida do possível, porque somos todos voluntários, né, Marco? A gente faz isso por amor, assim, à humanidade mesmo, vamos dizer assim, né? A gente faz porque acha que é necessário e é uma forma da gente alcançar também ou melhorar um pouco, né, a questão da justiça social. Eu quero mandar um beijo para a professora Laurindo Rosemary, a professora Rosemary, que está dizendo que tu é uma das mais aguerridas de Blumenau. Opa! O Júnior Vieira, ele coloca: eu não poderia perder essa live por nada, admiração enorme por vocês. Obrigado, meu querido. Que bom. E aí, tu falou muito de anti, que é o antifascismo, antirracismo, anti-homofobia, essa coisa toda. Me diz o seguinte, e vai ser uma praxe minha, como é que foi sobreviver a 4 anos de trevas? Olha, Marcos, sério mesmo, foi deprimente, né? Foi muito deprimente. Eu confesso para você que em 2019 eu fiquei deprimida. Deprimida por quê? Porque a universidade não tinha mais valor, né? Aos olhares de quem estava então no governo. A ciência não tinha mais valor. Professor, então, nem se fala, né? Não tinha mais valor. E, enfim, tudo que eu acreditava, que eu sempre acreditei e sempre lutei na minha vida, de repente não tinha mais valor aos olhares de quem estava no governo, né? E eu cheguei a ficar até confusa, assim, pensei, nossa, será que eu estou bem? Será que tem alguma coisa errada comigo? Né? Não é possível tudo que eu sempre acreditei ir por água abaixo, assim, ou ser tão desvalorizado, né? E aí, infelizmente, veio a pandemia em 2020, mas por outro lado, o lado, se é que a gente pode dizer um lado positivo, sei lá, né? Da pandemia foi colocar novamente as universidades, a ciência e tudo, e a pesquisa, né, no seu devido lugar. Então, começaram a vir de novo uma retórica totalmente favorável, né? Não por parte do governo federal, né? Na época, mas, enfim, de toda a sociedade clamando por vacinas, por agilização das pesquisas e todo mundo precisando da universidade, da ciência, né? E acabou, então, colocando novamente no seu devido lugar, né? Tudo isso. Então, foram 4 anos, assim, muito difíceis, né? Foram 4 anos terríveis na história brasileira. Eu nunca na minha vida vivenciei isso, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu vivenciei tamanho retrocesso social, assim, né? E pior, né? Com uma grande parcela da população apoiando tudo isso, apoiando esse retrocesso.
Eu, em determinados momentos, me sentia assim, parecia que eu estava vivendo na Idade Média, né? Algo assim, sei lá, os sentimentos da gente estranhos, né? Mas, Tanta... mas é algo compreensível, inclusive, quando a gente pensa do ponto de vista acadêmico, que o grande alvo, principalmente desse pessoal que tinha um discurso da contracultura, um troço Uhum, estranho, inclusive, estranho. uhum. E aí eu falei, antes de tu entrar na live, eu falei o seguinte, há uma diferença entre a pessoa ser de direita e a pessoa ser bolsonarista, né? E aí, dentro da universidade, a gente consegue conviver com o contraditório, porque é isso que faz com que a universidade seja um espaço Claro, de construção, inclusive, de ideias. o pluralismo, né, Marco? Pluralismo de ideias, ele é saudável. A unanimidade é que é burra. Né? Então, Uhum, quanto mais ideias diferentes, melhor, porque um faz o outro pensar. Né? uhum. Puxa, será que eu tenho razão? Mas, poxa, ele levantou aquele ponto de vista, realmente, em alguns aspectos, ele tem razão. E assim vai, essa dialética, né? Ela é muito importante. Agora, pensamentos extremistas, aí é complicado, né? Pois Aí é é, muito complicado. e é algo muito estranho. Estranho não. O discurso do senso comum, que é o que eu sempre digo para os alunos, que eu sempre digo para quem quer discutir todo e qualquer tipo de assunto, não dá para a gente entrar no raso. A gente tem que discutir a fundo determinadas situações. Claro que você coloca na galhofa, é futebol, coisas menos importantes, tudo bem, tu até consegue trabalhar de alguma outra forma. Mas daí você parte, que é isso que tu acabou de falar, os extremismos, e aí é o extremismo. Tem um cara que é tão de esquerda que ele chega na direita, e tem um cara que é tão de direita que ele chega na esquerda. Então eles se encontram. Ah, É algo, né? E a universidade me proporcionou essa convivência com essa galera de direita, que eu não tinha muito contato, né? Alguns ditos liberais, e aí colocaram uma roupa laranja, e aí se diziam muito novos, e que no frigir dos ovos são tão velhos quanto qualquer outro tipo de movimento, me colocou numa situação, inclusive depois do Grito dos Excluídos, e aí eu queria já te perguntar isso, numa situação de confronto de ideias, confrontar mesmo. Onde você estiver sendo essa pessoa de laranja com ideia extremista, ou você vestido de verde e amarelo achando que defender o bolsonarismo como ideia é legal, não tem discussão, não há diálogo. É um enfrentamento na base do juridiquês, é o um enfrentamento na base das ações criminais e das ações penais e das ações civis, das ações judiciais, que inclusive eu vou te perguntar daqui a pouco sobre. Mas como é que tu enxergou a reação dessa politicagem asquerosa bolsonarista em relação ao Grito dos Excluídos que aconteceu no dia 7 de setembro? pois é, Marco. Aí, inclusive hoje, coincidentemente, né, teve um seminário no Ministério Público Federal de Florianópolis e eu, hoje de tarde, assisti a palestra da professora Cláudia, né, e foi maravilhosa. Então, ela lembrou, por exemplo, que essa ideia de controle da população através da biopolítica, né? Através das raças e do controle da saúde, controle dos corpos das pessoas, né? Isso nasce com a Revolução Industrial, nasce com a ideia de ter uma população saudável para poder produzir no sistema capitalista, ok?
Então, de lá, desde esse momento histórico, digamos assim, desse tempo histórico, né, é que vem toda essa biopolítica e controle das raças e perseguição de umas contra outras e assim por diante. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil e que não é diferente também em outros lugares do planeta é exatamente essa biopolítica, né? Então, todo esse movimento contra os movimentos sociais, né? Todo esse ódio, toda essa violência de raça, de gênero, de etnia, né? É um negócio muito deprimente, né? É muito ultrapassado isso. A humanidade precisa evoluir e essas pessoas de extrema-direita precisam evoluir também, né? Porque eles estão com um discurso muito ultrapassado. A humanidade já está em outro patamar, digamos assim, de entendimento, né? De convivência, do afeto entre as pessoas e tudo mais. Já evoluiu, né? Eles estão atrasados e eles querem voltar ao passado. Por isso eles são chamados de reacionários, né? Que o conservador ele quer manter o status quo existente. E o reacionário ele quer voltar para o passado. Ele quer que as coisas aconteçam de um jeito que já foi um dia. Só que a humanidade evolui. Um dia você nunca é igual ao dia anterior, né? A gente sempre muda em alguns aspectos. Ou a gente envelhece, ou a gente evolui mentalmente, né? Alguma coisa acontece, a gente nunca é igual de um dia para o outro. Ou a gente conhece outra pessoa, a gente lê um livro, a gente vê um filme, a gente visita outros lugares, outras culturas, e a gente vai todo dia aprendendo, porque nós somos o ser humano é um ser que aprende sempre, né? Se ele quiser, claro, né? Também. Porque tem gente que não quer aprender nada, nunca. E é muito louco isso. Essa sua frase do não querer aprender é estranho isso, né? Porque tu mostra evidência prática, inclusive, evidência prática, e o cara simplesmente não quer saber. A frase. Eu discutindo com uma pessoa há umas 2 semanas atrás, o argumento dele foi: não me interessa. Eu falei: bom, se não interessa, aí, meu querido, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Ô, Marco, olha só. Por exemplo, na religião, né? Já houve tempo em que as pessoas adoravam um bezerro. Tem regiões ainda hoje no planeta, né? Culturas que cultuam uma vaca, um boi, né? Como se fossem seus deuses. Tem gente que cultua estátuas, né? Tem gente que cultua a natureza. Tem gente que cultua uma entidade metafísica. Tem gente que cultua alguém que dizem que existiu, mas a gente não tem certeza se existiu mesmo, que foi, por exemplo, Jesus, né? Dizem que ele existiu, mas há também pesquisas dizendo que ele não existiu. Então, sabe, cada um é livre para ter a fé que mais lhe convém, né? Se eu quero ter a religião A, B, C, D, ou eu não quero ter religião, isso é um problema meu, né? É a mesma coisa no lance do futebol, né? Futebol, religião e política não se discute. Não, eu sempre discordo dessa frase, porque eu acho que religião não se discute, cada um tem a sua fé. Futebol, cada um tem o seu time. Se o meu é verde, amarelo, vermelho,
preto, não importa, cada um escolhe o seu time. Se eu sou Metropolitano, se eu sou Avaí, se eu sou Flamengo, se eu sou Fluminense ou Botafogo, isso é um problema Não, meu. Cada um Paulo. torce para o seu time. Agora, quando se fala do espaço público, quando se fala da política que diz respeito à vida em sociedade, né, aí isso me importa. Então, nesse aspecto, eu acho que todas as pessoas deviam se envolver mais, acompanhar mais o que acontece ao seu redor, né? No seu bairro, na escola onde os seus filhos estudam, ou com relação à política educacional do município, né? O que acontece no transporte público, o que acontece no Sistema Único de Saúde. Então, essas coisas dizem respeito ao espaço público, e com relação a isso, todas as pessoas deveriam participar, né? E se interessar em discutir e trocar ideias, e, enfim, é isso. É interessante quando tu coloca dessa forma. A Elis está colocando daí a importância do Estado laico. Oi, professor Tarciso, um beijo. Eu costumo dizer, como bom macumbeiro e com a minha religiosidade, que aí entra uma... O professor Carlos Silva, ele me ensinou algo que eu vou carregar para a vida, que é o seguinte: uma coisa é religião, outra coisa é religiosidade, né? A religião acaba sendo poder. A religião é o que as pessoas transformam em poder político, né? A religiosidade é algo que está dentro de você. E aí eu cutuco, às vezes, inclusive, os ateus. Que eu digo, querido, tu pode até ser ateu e não acreditar em absolutamente nada que você não consiga palpar. Que a fé é isso. A fé você não consegue apalpar a fé. Ou você acredita ou não acredita. O ateu, ele também tem a sua religiosidade, partindo do princípio de que religiosidade é amor. Eu preciso amar o próximo, independente da religião, com respeito. Se Sim. ele tem isso, eu costumo dizer que é uma religiosidade. Dá uma agonia no cara que é ateu, mas é mais ou menos isso. O contrário, e aí e aí vem algo muito importante que faz parte da luta pelos direitos humanos, desse Estado laico que a gente tanto luta, que é, por exemplo, o policial militar que está de farda, que está de serviço, ele não é um homem cristão. Ele é um representante do Estado. E a partir do momento que ele coloca a farda, ele deixa de ser cristão para ser um representante desse Estado. O prefeito, ele pode ser cristão, ótimo, maravilhoso, mas quando ele assume a cadeira de prefeito, quando ele assume o cargo de prefeito, ele deixa de ser cristão para ser prefeito da cidade. Ou vereador, né? Agora são os meus que estão querendo atacar de latido para cima e para baixo. Sério que vocês vão me sacanear agora? Então, dentro do raciocínio de que esse Estado é laico, né? Essas pessoas que estão em cargos públicos, que são figuras públicas, elas podem ter o seu direito à religiosidade. Ok. Só que isso não pode se confundir com o Estado, né? O juiz não pode se confundir com o Estado, o presidente da República não pode se confundir, né? Então, né, é muito importante isso. Terrível, eu acho um absurdo os políticos usarem da fé das pessoas, manipularem as pessoas politicamente pela fé religiosa. Eu acho um absurdo isso. É o fim da picada. Não pode ser aceito isso. Manipular a sociedade pela religião. Está errado. Religião se faz... a fé se professa onde entender corretamente, na igreja, no terreiro, seja lá qual for a fé que você tem, né? Mas a política se trata dela no espaço público e não se misturam as coisas, né?
O que é muito comum, os políticos que não têm propostas no âmbito do espaço público se apropriarem de pautas moralistas e fazerem em cima dessas pautas moralistas a sua carreira política, né? Então, você pode ver, toda eleição, toda hora, entra no discurso do aborto, né? Da questão do relacionamento homoafetivo, né? Que diz respeito à comunidade LGBT. Peraí. É o alfabeto. LGBTQIAPN+. Né? Olha, consegui. Então, tá errado, né? Essas pautas moralistas não cabem à política, né? Já Mas deu, passou já. deixa eu te provocar que eu adoro fazer isso. Boa noite, Lara. Deixa eu te provocar e eu adoro fazer isso. O Brasil não é um país conservador e aí pautas como essa, por exemplo, a questão do aborto ou legalização das drogas e tal, não é culpa desse país moralista que a gente vive, porque a gente vive num Brasil moralista, ou não? Sim, a gente vive um país que ainda é conservador com relação a esse aspecto, né? Mas por isso que o movimento feminista e outros também, né? Outras pessoas, eu, por exemplo, também faço parte desse rol de pessoas que luta pela descriminalização do aborto. Né? O fato de você descriminalizar o aborto não significa que você está incentivando o aborto. Né? Porque eu acho que é muito difícil para uma mulher fazer um aborto, sabe? Eu conheço pessoas que fizeram aborto e que sofrem durante toda a sua vida. Elas não esquecem o aborto que fizeram. Né? Então, essas mulheres elas já sofrem, já têm um sofrimento por isso. Né? E ainda criminalizá-las por cima, ainda, né, dar mais uma penalidade a elas é muito duro, sabe? Então, esse tipo de pauta, eu acho que para mim está superada. Né? Vamos em frente. Tem gente passando fome. Tem gente que não tem trabalho. Ou tem gente que tem trabalho e a remuneração ela é irrisória. Olha, a média salarial aqui do Vale do Itajaí é R$ 1.600. Marco, o que dá para fazer com R$ 1.600? Aí a pessoa paga R$ 900, 800, 900 de aluguel. Aí ela precisa se alimentar, precisa transporte, precisa comprar roupa, precisa, sabe? É disso que a gente Ela tem que falar. Isso é o mais sobrevive, né? importante, porque isso abrange o maior número de pessoas, sabe? Deixa a pauta moralista de lado e vamos se preocupar com coisas que efetivamente necessitam de diálogo e de debate, sabe? A questão da saúde pública, né? Por que se investe só 3,5% em saúde no país? Por que só 2,5% em educação? E por que se paga 52% de tudo que se arrecada no país para amortizar dívida e pagar juros para o sistema financeiro? Sabe? Essas coisas a gente tem que discutir. Né? Então, se você se relaciona com homem, com mulher, se você é gay, se você é lésbica, se você é hétero, isso não me importa. Cada um vai ser feliz do seu jeito. Deixa cada um viver a sua vida. Uhum. A gente tem que se preocupar com as coisas que realmente importam para a população, do ponto de vista da subsistência, da sobrevivência de forma digna. Né? Enquanto existem miseráveis na rua, pessoas em situação de rua, isso não é bom para ninguém. Né? Então, por que essas pessoas estão na rua? Né? A gente tem que se perguntar, mas tem uma casa-abrigo. Tem uma casa-abrigo que não tem vaga para todo mundo, sabe? Isso é importante a gente discutir. Precisa melhorar o atendimento às pessoas em situação de rua. Né? Precisa o
o movimento sindical, por exemplo, está lutando para revogar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi uma bomba, né, contra os direitos dos trabalhadores. Eu brinquei semana passada, na Semana de Estudos Jurídicos, tinha uma mesa sobre os 80 anos da CLT, eu falei que nós estamos numa ladeira abaixo e o carro está sem freio. E ainda mais agora com a tecnologia, com a uberização, com a precarização, né, do mundo do trabalho, e agora ainda mais com inteligência artificial, eu não sei onde a gente vai parar. Nós já estamos lá para o século XIX, tá? É interessante. Perto do século XIX. Por quê? Porque lá não havia regulamentação. Hoje, por exemplo, os trabalhadores em plataformas digitais não têm o trabalho regulamentado. E então essas pessoas acabam assumindo o risco do negócio, né? Quando antes o risco do negócio era de quem empregava a mão de obra, né? Era do capital e o trabalho entrava com a sua força de trabalho. Agora o trabalho tem que entrar com a sua força de trabalho e também assumir o risco do negócio. Mas assim, porque o Uber ele vai trabalhar, mas ele tem que ter o carro dele, é ele que vai pagar o IPVA do carro, ele que vai ter que trocar o óleo do carro, vai ter que trocar o pneu do carro, está sujeito a sofrer acidentes, daí se sofre acidente, é ele que tem que pagar a franquia do seguro, ele que tem que pagar o seguro. Tá um absurdo isso aí, né? Eu vou fazer uma homenagem à galera que está entrando e está participando, por exemplo, o Marlo, o professor Tarcísio. O Marlo coloca, né, moralistas hipócritas. Se você for a fundo na vida da trajetória desses moralistas, vai ver que tem histórias muito macabras. Para você ter uma ideia, né, Marlo? Teve uma reportagem recente, de 1 mês e meio atrás, mais ou menos, de um pastor que levou a amante para dentro do motel e fez o aborto sem que a amante soubesse que ele estava fazendo um aborto. Então, pastor evangélico, loucura toda. Teve essa loucura. O professor Tarcísio nos parabeniza por essa fala tão importante da professora Elza. Vários parabéns para ti. Mudou as regras do MEI, diz a Lara. O Júnior, ele coloca, eles estão aproveitando o momento de fragilidade, usando a religiosidade e o fanatismo para moldar e direcionar as pessoas de forma que possam se beneficiar. E eu vou para além nisso que a professora coloca. Qualquer semelhança com o período escravocrata não é coincidência. Não é coincidência. Porque com a abolição da escravidão em 1888, você cria um mecanismo, porque assim, a escravidão moderna, porque a escravidão sempre existiu na história da humanidade, mas a escravidão negra, ela é moderna porque é o capitalismo que faz com que ela se torne da forma como ela foi moldada e é até hoje, porque dizer que é trabalho análogo à escravidão é querer jogar purpurina em cima de uma pessoa cheia de hematoma, né? Essa precarização do sistema público, do sistema de trabalho, da força de trabalho, nada mais é do que a continuação de um período escravocrata. Então, quando eu afirmo que os legisladores do momento são herdeiros dessa herança escravocrata, é justamente porque eles se comportam dessa forma. O empregado nada mais é do que um pobre coitado que, com a sua força de trabalho, precisa gerar lucro e, não gerando lucro, eu posso substituir quando eu bem entender. Então, claro. Essa é a loucura, por exemplo, de quando você não dá mais, quando você retira direitos trabalhistas. Ou quando você... Assim, ó, como eu falei no início, né? Essa forma rasa das pessoas tratarem determinadas discussões. Por exemplo, quando eles trouxeram agora a volta da contribuição sindical, meu Deus, que histeria!
Foi uma histeria. Artigos falando, textões nos stories que... Mano, para de escrever textão no story, ninguém lê. Ninguém lê textão em story, E tá? outra, e nem é o imposto sindical obrigatório que havia antes. Agora é uma contribuição assistencial quando há negociação de acordos ou convenções coletivas. Então, poxa, se os trabalhadores que não são filiados a sindicato também são beneficiários das negociações, por que eles não vão contribuir? Né? Então, os filiados contribuem o ano inteiro e os não filiados não contribuem e são beneficiários dos mesmos direitos, né? Então, não é justo isso. Então, a gente tem que sempre pensar o que é justo, o que não é. A maldade em mim aqui é mais ou menos da seguinte maneira. Tem uma deputada, ou algumas deputadas, que falam que querem ser... Elas são mulheres e querem ser respeitadas como mulheres e o movimento feminista não representa elas. É a mesma eu tô me segurando para não falar palavrão. É a mesma coisa, querida. Tu critica o movimento feminista, mas graças ao movimento feminista, tu se elegeu deputada, Lazarenta. Graças ao Mas movimento feminista, é muita ignorância. Na rua. Sabe, Marco? Essas pessoas são muito despreparadas. Elas são muito ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar o conhecimento. Elas não estudam, elas não pesquisam, elas falam só o que vem à cabeça e não tem conhecimento. Aí é complicado, né? Eu não sei. Tu tá sendo muito benevolente com essas figuras. Tá sendo muito benevolente. Eu acho que elas sabem, sim, que o movimento feminista foi importante para elas estarem aonde estão. Por exemplo, olha a loucura. Por exemplo, a doidinha lá, como é que ela chama? Não é a Joyce Hasselman, a outra? Zambelli, a Carla Zambelli. Antes do movimento bolsonarista explodir do jeito que explodiu, ela era da FEME, movimento feminista mais radical que existia da época. Sério, eu nem sabia disso. Ela botou as tetinhas de fora, foi lá para Paulista, escreveu lá no corpo, foi lá defender que o corpo da mulher é o espaço dela e tal, e vira aquilo. Sabe? Então, eu não acho que elas sejam tão ignorantes assim, a ponto... eu acho que são oportunistas, são hipócritas. No fim, ao cabo, o que eles querem é dinheiro. Vide o tráfico de joias que fizeram a partir da presidência da República, usando avião da FAB para ficar fazendo transporte e tráfico de lavagem de dinheiro, peculato, todos esses crimes que eles são bons em fazer, no fim, ao cabo, eles querem é dinheiro. Eles estão atrás de dinheiro. Eles falam que a esquerda gosta de mamar na teta do Estado, só que quando você olha, como escreveu aqui o Marlon, quando olha bem no fundinho, e não precisa ir tão fundo, bem rasinho, tu já acha meia dúzia parecidos e muito autênticos, como, por exemplo, certo vereador que criticou os indígenas que estão tentando ocupar o espaço urbano para pedir socorro, para pedir auxílio, para pedir moradia, para pedir escola, para pedir saúde. Certo vereador é detentor de produção de soja. E aí? E aí, como é que fica? Né? Gosta de ele tem interesse direto nisso. Gosta de dar carteirada, mas não olha para o povo como tem que olhar. Nada mais é do que um comportamento escravocrata. Nada mais é do que um comportamento de uma pessoa que não tem nenhum compromisso com o povo. Tem compromisso com os seus. Com o povo da sua casa. Com o povo da sua comunidade misteriosa que se reúnem periodicamente. Isso sim vocês fazem e ninguém pode falar nada. Né? Então, assim... Dito isso, eu ia falar uma bobagem, mas ainda bem que a língua não tem osso. É bom assim, segurar, Marlon. Pois é, a gente tem que dar sempre uma seguradinha aqui. Dito isso, a gente, né, foi feito um movimento essa semana, eu acho muito importante ser dito isso,
foi feito um movimento essa semana de entrar com uma ação, né? Uma denúncia junto ao Ministério Público. Nos fale mais sobre isso. Então, Marco, no dia 7 de setembro, vários movimentos sociais aqui da cidade, né, desfilaram no bloco chamado Grito dos Excluídos, porque é praxe, já desde 95 que existe esse desfile do Grito dos Excluídos, né? Eu mesma participei de inúmeros, né? Nem me lembro quantos, mas foram muitos que eu participei já. E já participei pelos sindicatos, participei pelo Movimento Fúrbo Federal, né? E esse ano a gente desfilou pelo Centro de Defesa de Direitos Humanos mesmo, né? E, poxa, na sexta de manhã foi bacana, teve uma boa aceitação da população, né? As pessoas acham diferente, acham interessante, né? As pautas que são levadas. E daí, na sexta-feira, dia 8, mal acordei, já o WhatsApp já estava fervendo, né? O pessoal estava muito chateado, assim, porque teve um deputado estadual nosso aqui de Santa Catarina que achincalhou, né? O Gritos Excluídos chamou de show de horrores. E aí colocou vários posts, né, na publicação dele, atacando cada grupo, dos indígenas, das feministas, chamou as feministas de fedorentas, né? Do movimento sindical, falou que essa turma que não quer trabalhar, que odeia os patrões, falou do MST, turma de vagabundo, que ele chamou MST a turma sem terra forever. Que estão sempre lutando, ganham as terras e estão sempre sem terra. Que mais que ele falou? Ele falou, Falou ele da cometeu luta assim, ó. antimanicomial. Se a Falou gente de vários, né? se a gente capitular em termos de crimes, foi homofobia, foi racismo, foi injúria, foi difamação, Calúnia. calúnia, entende? Então, assim, foi. E aí. Não, e aí todo mundo ficou indignado, né? E solicitaram ao CDDH, então, para tomar alguma providência, né? Em nome, porque muitos movimentos não são assim formalmente constituídos, não são ONGs ou institutos ou com CNPJ, etc. e tal, né? Então eles recorreram ao CDDH pedindo que o CDDH então encaminhasse alguma denúncia e tudo mais. E a gente protocolou ontem então uma denúncia no Ministério dos Direitos Humanos, né? Pedindo providências ao Ministério, porque veja só, Marco, como são as coisas, né? Eu nem, para te falar bem a verdade, eu nem conhecia esse deputado. Sabe quando você não está ligado, assim, nem, né? Outros sim, por dialogar e ver coisas que aconteceram. E esse deputado eu não tinha conhecimento, assim, das ações dele. E aí eu fui pesquisar um pouco. Nossa Senhora! Só no Poder Judiciário tem uma lista imensa de processos contra ele, né? As publicações dele são todas ofensivas, assim, quase todas, né? Criticando muito, muita Elas não são violência. ofensivas, elas só não são ofensivas quando é para defender bandido que usa patrimônio público para roubar. Sei lá. Então, em função disso, a gente encaminhou essa denúncia, né? Agora vamos ver, esperar que seja feito um inquérito para apurar se houve, se fica comprovado mesmo que cometeu algum crime ou não, né? Só para deixar escuro aqui para a nossa audiência, para a galera que está assistindo, para quem vai assistir depois, eu, a professora Elza, o Marlon, outros né, colegas, outros colegas, são membros do Conselho de Direitos Humanos. A gente organizou um documento e apresentou uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual para que se tome algum tipo de providência, né? Porque, assim, de novo, cidadão, tu não tem imunidade parlamentar para cometer crime.
Tu não tem. Imunidade parlamentar é para outra coisa, não para cometer crime. Ponto. Dito isso, eu volto para o nosso assunto legalzinho aqui, mandando um abraço aqui para a Suzy, dizendo parabéns, é um absurdo mesmo. Postou, tem que processar. E é isso. Eu tenho tomado alguns cuidados com o que a gente fala, porque a internet não é terra sem lei. Isso que a gente está fazendo aqui, esse diálogo que a gente está tendo aqui, não é terra sem lei. Se alguém se sentir ofendido em algum momento, vai lá e processa. Tá tudo certo, faz parte do jogo. Só que é o seguinte, tem que ter fundamento, tem que mostrar onde aconteceu e tal. E aí, se vocês entrarem em alguns perfis, não é liberdade de expressão, é crime. E aí, como é que tu enxerga isso, professora? A desculpa para cometer crime usando a liberdade de expressão? Não, isso, como você já falou, né, Marco? Tem uma diferença muito grande entre liberdade de expressão e você cometer crimes. Mesmo os parlamentares, pelo fato de eles terem imunidade parlamentar, né, não dá o direito deles fazerem o que fazem, muitas vezes. Eles não podem cometer crimes. Um parlamentar, por exemplo, ele não pode cometer calúnias, injúrias, difamação de pessoas só porque ele é parlamentar. Ele não tem esse direito. Isso não está dentro do escopo da imunidade parlamentar. Ele tem imunidade para debater projetos que tramitam no âmbito do Poder Legislativo e trocar ideias e debater no âmbito desses projetos. Agora, isso não dá direito a esses parlamentares a falarem o que quiserem na internet, por exemplo, nas redes sociais. Então, acho que está na hora das autoridades, né, dos órgãos que têm essa responsabilidade de apurar esses fatos, de começar a enquadrar essas pessoas. Né? Não, onde é que nós vamos parar com tanto discurso de ódio e violência? Com tanta coisa negativa, se não dá. Né? Tem que ter um basta tudo isso, temos que voltar a viver de uma forma mais decente. Né? O debate político ele pode existir, mas tem que ter uma certa ética, né, nesse discurso. Eu não vou discutir uma questão ideológica destruindo a outra pessoa no sentido de porque ela é preta, ela é branca, ela é gay, ou ela é hétero, ou ela é do Nordeste ou do Sul, ou ela é homem ou é mulher, né? Então, não é por aí. Acho que tem que ter um respeito, né? Mesmo o movimento sindical. Falando aqui do movimento sindical, eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que eu sou da área do trabalho, então o movimento sindical não odeia os patrões. Isso é mentira. Os trabalhadores precisam também das empresas, né? Dos empresários. As pessoas precisam trabalhar, é necessário ter empresas. Há quem diga e defenda que não deveriam haver patrões empregados. Deveria haver apenas que os trabalhadores deveriam ser proprietários dos seus meios de produção. Isso seria, então, um cooperativismo, sei lá, né? Mas isso é um estágio muito avançado, a gente não chegou lá ainda. Nós não estamos ainda nesse estágio. Mas eu espero que um dia a gente chegue lá, né? Mas enquanto nós não estamos lá, sempre vai haver esse embate entre trabalhadores e empresários. Mas isso não dá o direito de políticos dizerem que os trabalhadores odeiam os patrões. Isso não é verdade. Isso é um absurdo, né? Tem patrões injustos? Tem.
né? Tem patrões que não cumprem a lei, por exemplo, né? Que não depositam fundo de garantia, tem assédio moral, tem assédio até sexual, às vezes nas relações de trabalho, né? Então, são relacionamentos injustos, né? O contrato não é cumprido, etc. E tal. Então, essas coisas existem, né? Mas daí dizer que sindicalista ou trabalhadores odeiam os patrões é demais, né? É demais, é muito Então, violento isso. é interessante isso, porque, e aí falando do presidente Lula, acho que lá no primeiro mandato dele, no primeiro ou no segundo, começaram com uma discussão de que ele começou com um discurso do nós contra eles, né? Uhum. E esse discurso é muito forte hoje, né? Do ponto de vista desses bolsonaristas dizer que é nós contra eles. É muito louco Eles isso, é muito louco. invertem tudo, né? Invertem todas as lógicas E aí, enfim. e aí, se tu entrar na lógica deles, é isso que tu falou no texto ali. Se tu entrar na lógica deles e tentar combater isso, tu fica depressivo. A gente Olha só, precisa. Marco, aqui eu até anotei algumas coisas que a professora Cláudia Maria Dadico falou hoje, né? Então, por exemplo, olha só, o Santa Catarina é um dos estados com mais células Não, nazistas, por exemplo, né? E esse neonazismo, ele... Deixa eu ver onde é que está meu... Ah, aqui está meu auxiliar. Depois de uma idade, a pois gente é, tem que ter esses eu tô auxiliares. vendo ela sem óculos, eu falei, ué? Não, mas eu não uso sempre, só para ler mesmo, né? Então, olha só. O que é esse neonazismo? Ela trouxe hoje isso. Defesa da supremacia branca, ok, né? Isso a gente já sabia. Ele inclui também xenofobia, eugenismo, homotransfobia, misoginia, intolerância religiosa, antissemitismo, combate ao anarquismo, ao socialismo e ao comunismo, exaltação de figuras de Hitler, Mussolini, negacionismo em relação ao Holocausto, separatismo, Norte-Sul, essas coisas todas, né? Então, tudo isso faz parte desse movimento neonazista e que ele ganha corpo em governos autoritários, né, autocratas e tudo mais. Então, o que se pretendeu fazer aqui no Brasil ano passado? Um golpe de Estado, né, em agosto do ano passado, e se pretendeu também fazer esse golpe, dar esse golpe após as eleições, né, e que culminou naquele ato de 8 de janeiro. Ainda bem que não deu certo, porque eu estou fora, eu não quero viver num país ditatorial, nem de direita nem de esquerda, né? Eu acho que ditadura jamais. Democracia, sim, sempre. A gente sempre tem que defender a democracia. Nós precisamos aprimorar nossa democracia. Ela ainda é muito... Ela não é Eu aprimorada, não, a nossa não vou lembrar qual democracia é o. brasileira. Eu não vou Há lembrar. estudos sobre isso, tá? Nós Eu não, estamos lá entre o 30º lugar no ranking das melhores democracias, né? Então, tem 29, 28, 29 países onde a democracia ela é muito melhor do que a nossa, em vários aspectos, né? Então, a gente precisa melhorar na questão da democracia no Brasil, mas a gente não pode abrir mão dessa democracia, sabe? Ditadura, não. Jamais, jamais. E também extrema direita, também não. Porque eles defendem ditadura, né? Eles defendem um Estado autocrata, um Estado com pouco poder democrático, né? Ou nenhum poder democrático, né? Nós estamos chegando ao final, a gente está com poucos minutos, talvez 1 ou 2 minutos aqui que a gente talvez vai entrar e vai terminar a live. Eu queria dizer 3 coisas muito importantes. Três coisas muito importantes. Muito obrigado, professora. A minha militância no movimento de direitos humanos, e eu tenho dito isso para muitas pessoas que me perguntam como é a advocacia,
Os meus primeiros 5 anos de advocacia foi literalmente voltados para a área de direitos humanos. Literalmente. Direito penal, prisional, movimento negro, ao lado do movimento das mulheres. Então, agora que eu estou começando a entender o que é fazer advocacia como profissão de fato, assim, entender como é trabalhar e como é ser chamado de advogado como profissão. Então, mas eu não me arrependo disso. Eu sou muito orgulhoso disso por professores como você que eu tive. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tive aula contigo. Segunda coisa. Faltam 3 semanas para outubro. 3 semanas. O preto vai desfilar. Vai botar traje de Fritz e vai desfilar. E vocês vão engolir. Vocês vão engolir. E eu não tô nem... aplaudir. Vocês vão engolir o preto de Fritz desfilando na 15, tomando chopp e brincando a outubro. Porque a outubro está para o carnaval, assim como o carnaval está para outubro. Ponto. Ponto 3. Agora, vocês que estão assistindo aqui, entra, assiste, depois vai embora, e depois vocês vão voltar para assistir. Direitos humanos é exatamente isso que a gente faz aqui. É discutir a situação carcerária, é discutir a situação das pessoas, é discutir se é certo ou não a forma como o judiciário se comporta em determinados julgamentos. E mais, o direito penal, ele serve para proteger propriedade. Então, querido, o terceiro mané que foi lá quebrar a vidraça do STF, pegou 17 anos de cana, tá? Então, vai quebrar a vidraça. Vai quebrar a vidraça do patrão. Vai quebrar a vidraça de não sei quem. Vocês vão perceber que o direito penal foi feito para punir pobre. Foi para isso que o direito penal foi construído. Foi com base nisso. E os direitos humanos servem para combater esse tipo de agressão estatal e de força estatal contra o pobre. Alexandre Gonçalves, meu parceiro, muito obrigado mesmo pela parceria de sempre. Ele falou que foi maravilhosa essa resenha. A professora Rosemary disse aqui que eles deveriam pagar em dobro porque eles recebem dinheiro público como salário, então eles deveriam ser processados em dobro. Minha nossa, foi tão bom, tão curto, parabéns, foi top, bom demais. A professora Maria Laura entrou, acabou, tá? A Clautis, obrigado, resenha maravilhosa. Meu, foi tão bom, mas acabou tão rápido e eu só pergunto para você em uma frase, professora. Qual é a tua esperança para o futuro? Olha, eu só espero que tenha mais justiça social, né? Que as pessoas se respeitem mais, né? Sejam mais amorosas umas com as outras, que se ocupem de debater questões que realmente interessam a sobrevivência de todos os seres humanos, né? Que a gente possa distribuir melhor a renda, né? E lembro de uma frase do Lula que ele disse que o pobre tem que entrar no orçamento e os ricos no imposto de renda. Eu não tinha ouvido essa. Boa. Não, ele falou isso. Porque hoje os mais ricos não pagam muito imposto de renda, né? E o pobre não tem acesso no orçamento. Então, vamos lá, né? Melhorar os percentuais, aí, diminuir o percentual de dinheiro que se paga para o sistema financeiro e aumentar o percentual nas políticas públicas de saúde, de educação, né? De moradia. Enfim, é isso que acho que a gente está precisando. E não é só no Brasil. E menos guerra, né? Esse povo lá fora ganha muito dinheiro com guerra, né? Muita indústria bélica que financia determinados candidatos, né? Determinados políticos. Então, é o seguinte, pessoal, o que ela quis dizer de forma resumida é sexo, amor e rock and roll. O resto, velho,
O resto nós temos que trabalhar, porque senão o capital vai nos engolir. É o seguinte, quinta-feira que vem tem mais Resenha de Preto. Nós vamos tentar manter o nível, porque aí a professora vem, sobe a régua de novo e a gente fica, né, de novo aqui tentando subir a régua. Então, quinta-feira que vem a gente vai tentar fazer uma resenha tão bom quanto para tratar de justiça social, para tratar de pessoas comuns, de pessoas que realmente precisam do Estado que funcione. E aí fica o recado: investir em pobre não é, como é que eles falam? Não é gasto, é investimento. Saúde, segurança, habitação, justiça social não é gasto, é investimento. E, ô bonitão, tu que é dono de Porsche Cayenne, tu vai entender isso direito quando o maluco que for represado na justiça penal botar um cano na tua cara e querer levar sua Porsche. Porque ele não foi olhado por esse Estado. É por isso que ele bota a arma na tua cara. Ok? Então, tu fica andando de Porsche para cima e para baixo, dizendo que pobre é vagabundo, esse pobre um dia vai cobrar conta. E aí não vai querer dizer que a polícia não fez o trabalho dela. Quem não fez foi você, senhor parlamentar. Beleza? Beijo. Valeu. Até quinta-feira que vem. Obrigada a todos que acompanharam aqui. Obrigado, Marco, pela oportunidade, tá? Um beijo grande. Eu que agradeço, professora. Foi maravilhoso. Tarcísio, ficou gravado. Você entrou só agora, mas aí tu assiste depois. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.